Pronto, ligou a live, bora começar então o nosso Icapuia Show com ela. Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo. É para sua vida, é para o seu coração, é para sua alma e espírito. E hoje eu tenho uma palavra especial para você. Sabe que uma das coisas que nós, seres humanos, menos aprendemos a conviver são com as ameaças. Você sabia disso? Sério? Uma das coisas na vida que a gente menos aprende a conviver é com uma ameaça. Por quê? Porque quando alguém nos ameaça, quando alguém se levanta contra nós, dificilmente nós temos estrutura para suportar. É ou não é? Em algumas vezes nós queremos até partir para a briga, fazer justiça com as próprias mãos. Não é desse jeito? Mas hoje Deus nos ensina algo para que nós possamos aprender a lidar com essa situação. Quando alguém te perseguir, quando alguém te caluniar, quando alguém te difamar, o que é que você tem que fazer? Simples, algo muito simples. Porque uma vez a gente aprendendo a lidar com as perseguições, com as ameaças deste mundo, a gente vai viver mais feliz. E você vai passar por situações até difíceis, porque eu falava ontem, inclusive ali em Ibicuitaba, que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se agrada de Deus, mais o inferno se levanta contra você. Agora, tem um detalhe muito grande. Tem pessoas que desistem, porque elas querem se aproximar de Deus. Quando as lutas aparecem, porque o diabo vai tentar impedir você de se aproximar de Deus cada vez mais. Quando as lutas aparecem, aí ela desiste de Deus, porque acha que não suporta. E ela se torna uma derrotada. Já o outro tipo, a outra classe de cristãos, eu vou dizer assim, a outra classe de cristão não. Quanto mais ela se aproxima de Deus e o diabo se levanta contra ela, e ela passa a ser perseguida, odiada, caluniada, difamada, mais ela tem vontade de se aproximar de Deus. Por quê? Porque ela sabe que a vitória é certa com Deus. Com Deus não tem derrota, porque Deus é invencível nas batalhas. Não tem quem consiga lutar contra Deus. E quando um infeliz qualquer, ele se levanta contra um ungido de Deus, ele vai sofrer as consequências, porque o próprio Deus é quem vai pelejar por nós. O próprio Deus é quem vai guerrear por nós. A gente não precisa mover um dedo quando nós agradamos o coração de Deus. Porque quando nós agradamos o coração de Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração, que é de justiça. Você foi injustiçado, saíram falando mal de você por aí, injustamente, se preocupa não. Se você verdadeiramente é um ungido de Deus, Deus se levanta do trono para te defender. Porque Deus não deixa os seus filhos padecerem injustiças neste mundo. Porém, o Senhor Jesus nos advertiu: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu sou um vencedor, Ele é um vencedor, e se Ele venceu, nós venceremos. Você, como pai, como mãe, você deixa qualquer um bater no teu filho? Você deixa qualquer um esbufetear o teu filho? O que é que você vai fazer quando isso acontece? Você parte para defesa. Assim é Deus. Olha o que está escrito em Neemias, capítulo 4, verso 8, diz assim: porém, nós fazemos o quê? Quando as lutas chegam, nós oramos. Porém, todavia, não obstante, nós oramos a quem? Ao nosso Deus, só a Ele. Oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Contra eles quem? Os inimigos. Aqueles que se levantam contra nós. Porque quando o povo de Israel aqui,
eles estavam fechando as brechas lá dos muros de Jerusalém, os inimigos se revoltaram com aquilo. E aí passaram a se unir para poder atacar a cidade santa, para poder atacar o povo de Deus. É exatamente como faz hoje o exército do inferno nos dias atuais. Quando você está fechando brechas, quando você está renunciando ao pecado, quando você diz, não, eu não quero fazer aquilo que é desonesto, o diabo se levanta contra a gente. E eu acho tão bacana isso. Eu acho tão legal. Eu até disse ontem, o pessoal se espantou. Acho que teve gente que se espantou e disse assim, ô coisa boa é ter problema, ô coisa boa é ter alguém falando mal da gente injustamente. Porque quando fala de forma justa, aí Deus não vai te defender, não. Aí eu errei, Carlos Lima, e o povo está falando de mim. Bem feito. Mas quando é mentira, quando é um falso testemunho, quando o infeliz está falando uma coisa que ele não sabe nem entende, está proclamando a burrice dele, como tem um indivíduo aí num grupo aí de WhatsApp, que vai ser processado com certeza, isso é bom, isso é legal, porque às vezes você até se beneficia com isso, você fecha as brechas que às vezes você tem dado, que às vezes nós temos dados para o diabo. E aí o que é que acontece? Diante das ameaças, o povo não chorou, o povo não se desesperou, pelo contrário, fez o quê? Agiu, tomou atitude. Porque quando alguém fala mal de você, e quando eu digo assim, Deus vai passar a agir, mas você não tem que ficar quieto, deitado numa rede, não, você tem que ir em busca da justiça de Deus. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Faça isso, 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 e tudo que fizer será bem sucedido, porque é Deus que vai estar no negócio. Você não tem que ficar parado, não, deixando as pessoas te humilhar de qualquer jeito, achando que você é um Zé Ninguém, é um cachorro morto. Ontem eu estava passando por ali, tinha um cachorro, os urubus encostaram, o pobre do cachorro dormindo. Ai, o pobre do cachorro dormindo, rapaz, os urubus se encostaram para comer o bicho. Você já pensou? Eu passei que eu olhei, eu achei que estava morto também, mas o cachorro ainda respirava. Eu disse, esse cachorro está morto, só pode ser. E os urubus encostando. E rapaz, eu achei engraçado uma cena daquela. Aí o cachorro se levantou, eu acredito que o cachorro se levantou, os urubus foram embora. É desse jeito que acontece. Quando você se torna um Zé Ninguém, ou se passa por um Zé Ninguém, fica vai fazer que Deus também te conta. Não é assim. Deus vai ficar envergonhado por você. Quando alguém se levanta contra nós, nós temos que agir, nós temos que tomar atitude, nós temos que ir em busca da justiça de Deus, para que essas pessoas malignas, maledicentes, infelizes nas suas vidas, sejam penalizadas mais ainda, até elas reconhecerem que só Deus é Deus e se converterem a Ele dos seus maus caminhos, se converterem a Ele. Então o povo agiu. O que foi que o povo fez? O povo começou a orar ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. É exatamente como os filhos de Deus devem fazer hoje. Você deve reagir assim quando você for ameaçado pelo mal, quando vierem as tentações, quando vier a palavra de dúvida, a palavra de derrota, a palavra de desespero, a palavra de desânimo. Não vai dar, você não vai conseguir. Apresente em oração a Deus a sua situação e mantenha vigilância. Mantenha vigilância. O que é manter vigilância? É fazer o que é correto, é fazer o que é honesto, é fazer o que é certo. Colocar guarda é manter-se de pé, na fé, vigiando os seus pensamentos,
rejeitando imediatamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer dúvida, qualquer pensamento maligno, qualquer proposta do diabo, qualquer proposta de pecado. Dia e noite, alimente o seu espírito, enchendo sua mente com a palavra de Deus, com mensagens como essa aqui que a gente faz de segunda a sexta-feira para fortalecer a sua fé. Alimente-se com isso. Tenha um hábito como Davi tinha, de orar sempre. Tenha hábito como Daniel tinha, de orar sempre. Declare o contrário do que as sugestões do mal querem que você acredite. Pense em uma promessa que contrarie frontalmente a palavra de dúvida plantada em sua mente. Mantenha o seu pensamento fixo nessa promessa todo o tempo da sua vida, dia e noite. A palavra de dúvida, muitas vezes, ela vem como se fosse um pensamento seu. Ei, você não vai conseguir. Ei, é muito difícil para você. Desista, não dá. Você não vai ter forças para lutar contra esse indivíduo que se levantou contra você, contra essa infeliz que se levantou contra você, porque quando eu chamo de infeliz é porque é uma pessoa infeliz de espírito. Infelizmente é uma pessoa infeliz de espírito. Olha, nenhuma pessoa que se levanta para te atacar injustamente se levanta à toa. Ela se levanta movida por Satanás, para te desanimar, para te fazer desistir da vida. Tem gente que tira até a própria vida, porque as pessoas estão difamando ela. Não teve um garotinho aí, filho de uma cantora famosa aqui, esqueci o nome dela, garotinho nas redes sociais, um indivíduo, porque ele estava brincando com um coleguinha de se abraçar, e tirava foto e abraçava o coleguinha, por chamar o menino de homossexual e tudo mais, e papapá, bebê. Foi o que o menino fez, tirou a vida, se matou, porque estavam falando mal dele. E não é desse jeito. A gente tem que partir com Deus na frente para a batalha. Reaja imediatamente usando a sua fé em Deus. E é dessa forma que os inimigos baterão em retirada. É dessa forma que os inimigos vão botar o rabinho entre as pernas e vão, capar o gato. Vai embora, Satanás, sai da frente. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que perde guerra. Não. Ele é um Deus invencível nas batalhas. E com essa fé no nosso coração, nós vamos seguindo adiante. Nós vamos seguindo adiante. Porque com a fé que a gente carrega dentro de nós, nós seremos mais que vencedores! Itapuí é show. É pra te adorar, Senhor. Bom dia, meu povo amado. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu dia.